implicações terapêuticas das ações dos canabinoides em doenças neurodegenerativas. Perspectiva clínica: esclerose múltipla, doença de Parkinson e Alzheimer. Doutora em Medicina pela Universidade da República no Uruguai e especialista em endocannabinologia e uso problemático de drogas, fundadora e presidente da Sociedade Uruguaia de Endocannabinologia, fundadora e presidente da Sociedade Interdisciplinar Latino-Americana de Cannabinologia, membro do Comitê Executivo da International Alliance for Cannabinoid Medicines e membro de muitas associações internacionais, incluindo a International Society for Cannabinoid Research. Convidamos ao palco a Vossa Excelência Presidente, doutora Raquel Peyralbi. Boa noite. Vocês sempre me fazem sentir que estou no show. Mas esse é o Brasil. Brasil é joia. Por isso, o professor Neri, da Universidade de Salvador, diz: você não é uruguaia. Você é paraguaia. Não, eu sou uruguaia. Não, você é paraguaia. Tem algum paraguaio aqui? Então, a gente pode continuar o conto. Então, diz, porque você é falsa. Você diz que é uruguaia, mas é brasileira. Eu adorei esse conto. Eu fui educada na Escola Pública Brasil do Uruguai. E por isso que eu canto o hino, sentadinha na calçada de Canuto, Canequinha. Então, muito obrigada por ter aqui. Eu acho que minha palestra não é para esse evento. Quantos médicos tem aqui? Eu falei, não é para aqui. Isso é uma fala muito pesada, muito científica. Eu vou tentar de traduzir. Eu acho que para essa conferência eu deveria ter falado do uso problemático do cannabis. Por quê? Você sabe, talvez, que eu fui uma das 5 assessores da lei uruguaia, assessora do Parlamento do México, assessora de implementação na Colômbia. Agora estou trabalhando com Polinésia Francesa. Eu vou para o mundo mudando, Marrocos também, mudando as leis das drogas. Por quê? Porque o uso problemático de drogas, a idade do uso problemático tem a ver com a criminalidade e com ilegalidade. Problemas de saúde que tem usuários de drogas tem a ver com ilegalidade, controle de qualidade. Não tem, você toma vinho, gin, cerveja, qualquer coisa, tudo tem controle de qualidade, mas drogas ilícitas não tem. E isso é parte do problema que tem usuários de drogas. Então, não adianta continuar proibição. Mas isso não quer dizer que a legalização tem que ser feita, o uso de drogas de qualquer jeito. Eu sou médica e minha militância, meu ativismo é pela saúde pública e os direitos e a bioética da saúde pública e direito dos pacientes de acessar a melhor qualidade de atendimento. Mas também que o usuário de droga tem direito a consumir, mas reduzindo danos. Muitos proibicionistas, obviamente, quiseram me colocar na cadeira a tempo, nos 80, imagina. Eu sou dinossauro, mas não vou extinguir ainda, não. Então, o que acontece? Que eu estou vendo que essa história do cannabis tem passado de uma proibição de dizer que essa droga vai freir nosso cérebro, agora é que é bom para tudo. Faz. Da manhã à noite, para tudo. Você tem uma unha estragada, usa cânhamo, isso, tudo é cânhamo. Não. Não é assim. O uso de cannabis, mesmo se você escolhe usar ele todos os dias,
não tem que ser assim usado. É o mesmo que álcool, o tabaco. As drogas são prazerosas, mas também fazem danos. Então, o uso da cannabis está mudando para uma coisa muito banalizada. E o uso médico está começando a ser uma coisa que eu chamo xamanismo canábico New Age. Eu não importa o que, não sou médica, mas se eu vou procurar fazer um óleo, vou dar para você 2 gotas 3 vezes por dia. A dose é a mesma o tempo todo. Todos dizem, começam com 2 gotas, mas os óleos são diferentes. Então, o que estamos falando? Ninguém está pensando criticamente. Assim como a proibição colocou um véu e não veíamos com claridade, também liberalização, que não é liberar, não é regulamentar. Regulamentar é criar o marco, as condições de quem pode e quem não pode produzir, quem pode e não pode vender, qualidade, testagem, etc. Eu sinto a obrigação de falar isso, porque como médica, ativista pela legalização de todas as drogas em suas versões mais puras, eu não quero que as pessoas que usam fiquem doentes. Eu quero que aprendam a usar e continuar o uso de um jeito saudável. Alguns deles vão continuar fazendo, não importa, mas a educação tem que ser feita diferente. E o que está acontecendo com o cannabis de uso medicinal? Um horror. Qualquer produto, qualquer pessoa prescreve. Se isso estivesse acontecendo com um produto da Bayer, Pfizer, qualquer, eu quero trazer a história de racionalidade nessa história. O proibicionismo está lá, aguardando que nós vamos falhar. Temos que fazer isso de bom jeito. Um bom jeito, não como álcool, não como tabaco, que foi dominado pela indústria. Temos que fazer isso de um jeito que o uso adulto seja feito como tem que ser produzido, mas o uso medicinal é diferente. Dosagem, estabilidade, controle de qualidade. Qualquer medicamento é assim. Por que com cannabis é diferente? Porque cannabis, a planta sagrada, Nepal, aqui não é. Você pode ser parte de uma igreja, mas nossa cultura não é uma religião do cânhamo. Aqui ficou como droga de uso adulto, não recreativo, não tem vinho recreativo, não tem tabaco recreativo, porque tem cânhamo recreativo, ou cannabis recreativo. Que é isso? Perda de racionalidade. Uso adulto, recreativo e festivo. Essas crianças, olha, o que acontece? Mas sem o uso medicinal, estamos assistindo, ninguém fala, porque como estamos lutando pela legalização, ninguém quer falar dos doentes e mesmo das mortes. Eu não quero, sou a pessoa mais colocada em prisão, em cadeia? Desculpa meu portunhol, mas tampouco quero crianças intoxicadas pelos gumes, isso, aquilo, as flores, os cachorros intoxicados, cachorros morrendo. Cachorro tem muito receptor CB1 e fica intoxicado com THC muito fácil. Tem doses muito pequenas. Brasil tem mortes por cannabis. Ninguém quer falar. Há 20 dias, uma senhora, 54 anos, morreu por canabidiol. Ah, Raquel, não pode ser. Sim. Porque alguém que não era médico, não era educado, não sabia as interações medicamentosas,
deu para uma pessoa que estava anticoagulada com warfarínicos, deu canabidiol, e ela morreu na emergência do Hospital de São Paulo por interações farmacológicas com warfarínicos. E ninguém quer falar disso. Não era médica, era uma biomédica, produzia produto na sua casa e prescreveu. Como pode prescrever alguém que não tem informação para prescrever? Para fazer seguimento. Então, quando eles me pediram isso, eu disse, eu vou ensinar o auditório a continuar com o exercício legal da medicina, porque é isso. Alguém que não é médico e que não está educado para fazer cardiologia, está fazendo exercício legal. Alguém que não sabe endocannabinologia, que não está educado, não é curso de 6 horas. Eu odeio que está falando a gente dizer, eu sou prescritor. Que é isso? Prescritor? Você é médico. Você prescreve benzodiazepinas, prescreve amlodipina, prescreve canabidiol, THC, FA, navindrolona. Você não diz que é prescritor, mas os cursos são para prescrever. Que é isso? Meu Deus! Então, eu não queria dar essa palestra para que mais gente continue fazendo exercício legal, porque eu me sinto responsável da educação. Mas então, falando desse jeito, sim vou falar. Se vocês aceitam que eu posso dar uma fala crítica, abrindo os olhos, trazendo a consciência da diferença de que um medicamento não quer dizer que tem efeito terapêutico. Sempre eu falo que 10 termos são usados de igual jeito em cannabis, que é cannabis medicinal, cannabis de uso médico e cannabis terapêutico, mas não são sinônimos. Cannabis medicinal fala da qualidade. Cada vez que você fala que uma coisa é medicinal, nós assumimos, aceitamos que é seguro, que foi testado. Você confia nesse produto. Mas como é que você está confiando em alguma coisa que você ficou feito no banheiro da casa, na cozinha? Como é isso? Que não siga as normas da produção de medicação. Como é aceitado? Uso medicinal é sentido, é o propósito. Isso faz médico. Tem que fazer um diagnóstico. Eu tenho aqui dolor das costas. Da cannabis. Mas vamos ver, tem que fazer um diagnóstico. Você sabe que Canadá e que a Alemanha proibiram as flores? Porque tem camuflado. Quem consome flores para dor crônica? 70%, 80% na Argentina igual. Deles são homens menores de 30 anos que consomem altas doses de THC. Meu Deus, isso não é medicinal. Mas desse jeito, como é cannabis terapêutico. O que quer dizer terapêutico? Que tem um efeito beneficioso. Academia tem um bom noivo, uma mãe. Muita coisa pode ser terapêutica. Isso não quer dizer que é um medicamento. Então, comecemos a falar como tem que ser falado, porque nós estamos desacreditando em frente ao proibicionismo. Falando qualquer coisa. E o risco mais grande, perda mais grande é que os médicos mais responsáveis não estão querendo assumir essa responsabilidade que têm de criar as condições para esses tratamentos para pacientes. Eles não querem ser responsáveis. Muito pouco médico. O Canadá fica sem médico agora, desde que eles regulamentaram os adultos. Os dois propósitos, adulto e medicinal, ficaram juntos. Desastre. Pacientes intoxicados, crianças intoxicadas. Queremos isso nós. Eu não quero mais pacientes com efeitos secundários que podem ser evitados.
Então, se nós vamos olhar essa palestra com responsabilidades, vamos para frente. Obrigada por esse preâmbulo que vocês aceitaram. Então, vamos ver se eu consigo... Agradeço porque eu sempre, quando dou aulas, eu digo, olha, ativismo pela planta é uma coisa. Eu fiz muitas marchas da maconha, em Salvador, em Recife, no Uruguai, muito lá, mas planta é uma coisa. Ativismo pelos direitos dos pacientes é outra coisa. E temos que afastar ativismo pela planta de ativismo por direito dos pacientes a acessar melhores tratamentos. Não é a mesma coisa. Porque um medicamento tem que ser sempre a mesma qualidade, tem que ser consistente, sempre ter a mesma concentração, a mesma composição. Essa história da cannabis tem muito romanticismo, muito folclore, muito. Poderia dançar na marcha da cannabis. Mas não é certo que um full spectrum seja sempre estável. Impossível. Se você sabe de verdade, como um experto de cannabis, que é um full spectrum, sabe que não pode ser consistente. Impossível. Você tem que arrumar ele agregando uma coisa se quer que seja sempre a mesma composição. Não é naturalmente estável. E alguns canabinoides são muito inestáveis. Canabidiol. Por isso, Rafi Meshulam, que todo mundo, eu conheço ele personalmente, tive o prazer de trabalhar com ele também, ele criou uma forma, uma molécula de como estabilizar canabidiol. Porque canabidiol, e sobretudo canabidiol ácido, não é estável. Você tem lá e o tempo não vai ter a mesma coisa nesse mesmo frasco. Então, romanticismo e ativismo pela planta uma coisa, medicamento outra coisa. Mas, a hora que falamos isso, esses são meus conflitos de interesse. Sabe, eu sei, vocês têm direito a saber de onde nós falamos. Quando alguém fala, tem que dizer de onde ele fala. Porque todos nós temos um sesgo, tem um bias. Bias. Me corrigem quando falo errado, hein? É assim que eu aprendi a falar português. Então, esses são meus conflitos de interesse. E se eu fui convidada aqui, pagaram minha passagem, meus honorários, mas ninguém tem direito a interferir com minha fala. Eu sempre aceito se ninguém vai dizer que eu tenho que dizer. E as boas conferências são aquelas em onde a indústria não fala. Fala nos científicos. E se a indústria pagou para falar, tem que dizer. Claro? Seguramente muitos de vocês já sabem quais são os efeitos mais importantes de canabinoides. São todos esses. É incrível, mas eles têm essas funções. Não todos os canabinoides têm todos esses efeitos. Por exemplo, THC aumenta o apetite. Canabidiol, não, é anorecigênico. THC é ansiogênico. Canabidiol é ansiolítico. Mesmo, você diz, não, eu fumo THC, eu fico relaxado, não quer dizer sem ansiedade. Relaxado na coisa do físico, não é essa coisa motor que tem aqui o usuário de cannabis. O taquicardia sempre tem, porque a taquicardia nunca se acostuma o corpo a taquicardia da THC. Então, THC hipnótico, induz sonho, mas altera a fase profunda do sonho, a fase que descansa, não? Fase 3 e 4. Por isso, o usuário crônico de cannabis diz, eu não tenho sonhos, eu não tenho vivências oníricas. Eles param de usar e começam a sonhar, porque
Porque a fase profunda do sonho, em geral, acontece com todas as drogas. Mas canabidiol desperta você. O efeito adverso é somnolência. Mas canabidiol as mais de crianças com epilepsias diz que é a droga despertar. As crianças começam a se despertar. Então, não todos têm todos esses efeitos. Mas o que é interessante é que muitos deles, incluindo o THC, por isso a proibição para médico é muito difícil aceitar isso que nós falamos. Por quê? Porque 70 anos estiveram ouvindo, ele vai freir o cérebro. E aqui vem aqui Raquel e diz, não, eles são neuroprotetores. Meu Deus, como é isso? Eles são as duas coisas. Pode ser neurotóxico e pode ser neuroprotetor. Hoje nós nos vamos centrar no efeito neuroprotetor. Interessante que muitos deles, qual seria, haveria isso? Não. Para asseñalar, não importa. O interessante é que são, como tem muitos efeitos, são polifármacos. Olha, a medicina, a evolução da medicina foi que para evitar efeitos adversos, as moléculas criadas para medicamentos foram cada vez mais específicos, para afetar somente essa função e não essa. E agora, canabinoides, todos eles atuam em muitos sítios. Como é isso? Isso é possível porque nosso sistema endocannabinoide, onde os canabinoides da planta e do laboratório, porque alguns deles, se você tem um aumento da função de nosso THC, anandamida, 2-G, se você tem, vou dar THC, não, tem que baixar seu sistema endocannabinoide. Por isso não é todo canabinoides da planta. Pode ter inibidores para algumas coisas. Interessante, os canabinoides são todos eles polifármacos, tem muitas ações, mas tem poucos e suaves, muito suaves, moderados efeitos adversos. Por quê? Porque o sistema endocannabinoide é um sistema de regulação, de homeostase. Então, por exemplo, aqui alguém tem pressão alta, hipertensos, tá. O que faz canabidiol na hipertensão? Baixa a pressão. E se você é hipotenso, o que acontece? Nada. Não vai baixar. O que acontece se você tem uma célula tumoral com THC? Pode ajudar a matar. Ajuda, não cura câncer, não repete nunca mais essa história, não é certo. E se acontece, não conhecemos as doses. E antitumoral não quer dizer que cura câncer. Então, é antitumoral, mas somente faz que a célula tumoral se suicide. Não faz que a célula sana se suicide também. Por isso não tem os mesmos efeitos que a quimioterapia. Então, o que quero dizer? Que é como substâncias inteligentes. É como se agora você que tem inteligência artificial, bom, isso é inteligência molecular, por dizer de um jeito. É interessante porque os canabinoides têm esse target, têm capacidade de atuar em muitos lugares ao mesmo tempo, sem afetar a todos eles de igual forma. Que é uma enfermidade neurodegenerativa? É isso, é muito fácil. É uma enfermidade com morte progressiva dos neurônios. Neurônios? Tá bem? Dos neurônios. Que pode acontecer em diferentes regiões do cérebro. E dependendo de onde acontece essa doença, esse mal, são os sintomas e as doenças.
Não é a mesma coisa a esclerose múltipla que Parkinson. Por quê? Porque os grupos neuronais afetados são diferentes. Mas o importante é que por diversos mecanismos acontecem eventos bioquímicos. Isso são eventos bioquímicos que conduzem à disfunção celular e depois ela morre. Tá? Esses eventos são esses 4 fundamentais, estão em todas as doenças neurodegenerativas. Neuroinflamação, se lembra que dizemos que eles eram anti-inflamatórios? 1. Disfunção mitocondrial. Eles atuam nos receptores PPAR-gama que estão nas mitocôndrias da célula. Estresse oxidativo, se lembra que eram antioxidantes? É excitotoxicidade, morte, intoxicação da célula. Não? Eles são detox. Então, é por essas 4 funções que foram estudadas algumas doenças. E esse que nós falamos é efeito neuroprotetor. Neuroprotetor não quer dizer qualquer coisa. De fato, se você usa muito THC, é neurotóxico. Sim. E canabidiol também pode ser neurotóxico. Hepatotóxico. Não. Sim. Qualquer tratamento com canabidiol tem que ser testado em enzimas hepáticas antes de começar, depois a mês, 3 meses, 6 meses, ano e ano tras ano. Degeneração hepática, transaminites, sim? Enzimas hepáticas aumentadas. Por quê? Porque matou a célula hepática. E isso acontece com outros medicamentos também. E doses dependentes, me acontece. E muitas dessas doenças precisam doses muito altas. Então, esses efeitos da neuroproteção em cannabis é isso. E também vamos nos lembrar do trabalho, do efeito de canabinoides na mitocôndria. Na mitocôndria é como seja pulmão da célula. É onde acontece a respiração da célula. Eu me desculpo se não todo mundo está familiarizado com linguagem científica. Eu falei que essa palestra talvez... Eu estou tentando de fazer isso a melhor tradução possível. Você vai entendendo? Sim. Tá bom? Sim. Gosta? Sim. Seguimos, então. Hoje vamos a falar somente de 3. Mas olha, nós poderíamos trabalhar, teoricamente, com todas essas doenças, em neurologia, com enfermedades neurodegenerativas, incluindo a enfermidade de Huntington e esclerose lateral amiotrófica. Eu tenho que confessar, nunca usaria na esclerose lateral amiotrófica. É uma doença muito rapidamente evolutiva e tem sempre os músculos da laringe e do esôfago comprometidos. O mólio, para tragar o mólio, se você não tem uma via adequada de tratamento para esses pacientes, você poderia provocar uma pneumonite isquímica. E eu vi, não, mas tem esclerose lateral amiotrófica, minha vizinha produz e deu para ele, mas agora tem pneumopatia. Uma pneumopatia química, que é muito pior que infecciosa. Epilepsia, disso não vou falar, todos conhecemos. As meninas do Brasil, a menina dos Estados Unidos, ela desceu de Covid, todos os Greys de México, todos os lados temos. Meus primeiros pacientes foram pacientes com Dravet e Lennox-Gastaut. E nós sabemos que 10% dos pacientes com epilepsia resistente conseguem parar, 10%. 80% reduzem até 50% as crises. Não é pouco. Não é pouco. Eu acho que a epilepsia
vai ser uma das doenças em que canabidiol, porque é canabidiol, tetraidrocannabinol é pró-convulsivante. Canabidiol é anticonvulsivante. Somente em muitos poucos casos você vai ter que ajudar com um pouquinho de THC. Senão, não é certo que canabidiol purificado não caminha. Isso é outra história daqueles que querem produzir seus óleos mais fácil, full spectrum. Mas não é certo. Purificado de canabidiol, sim caminha. Eu tenho muita experiência e sim caminha. E full spectrum, com menos de 1%, 2% também pode caminhar. Mas, esse, para mim, vai ser um dos usos medicinais em que canabidiol vai ser tratamento de primeira linha em um tempo. Por quê? Porque a evidência é forte. Se caminha, se funciona, se tem dosagem, se tem estandarização e se está mudando aqueles casos que não conseguiram ser mudados com medicação convencional. Eu sempre falo com autoridade, olha, se nós estamos conseguindo mudar casos que você não conseguiu com medicação convencional, porque vai começar com valproato, fantástico medicamento, mas tem toxicidade, e tem que ter muito óleo. Valproato com canabidiol são fantásticos para muitos pacientes, mas aumenta a toxicidade de valproato. Eu vou colocando essas para que vocês comecem a tomar consciência de que isso não se pode fazer de qualquer jeito. E também traumatismo crânioencefálico, mas em psiquiatria tem isso. Não enquanto ainda, e nesses casos, dosagem e resultados não são os bons. Não são bons. Não é certo. Não, mas durma melhor, porque você tem um insônio, comorbilidade de sua doença. Se tem dor crônica, tem insônio. Melhora a dor, melhora o insônio. Não é tratamento de insônio. A maioria dos efeitos acaminoides em doenças crônicas são de qualidade de vida. Insônia, ansiedade, depressão associada à doença. Depressão primária não muda com canabidiol nem com THC, pior. Pode desencadenar ataque de pânico. Essa é uma história bem interessante. Estamos conseguindo fazer mudanças. Mas a maioria desses precisam de dosagem que não são seguros. Quando são doenças primárias. Mas então, vamos começar com isso. Esclerose múltipla é uma doença neurodegenerativa onde a mielina, que é uma cobertura que tem os nervos, e uma substância no cérebro começa a se destruir. Que nós outros, há várias formas clínicas, primária progressiva, recorrente. Eu não vou dar uma aula médica. É mais frequente em mulheres que homens. E tem todos esses sintomas. Qual vai ser primeiro, qual depois, não sabemos, dependendo qual é a zona, a região doente, afetada. Tá bem? Mas sempre tem comorbilidade. Você lembra que eu falei? Insônia, ansiedade, depressão associada à doença crônica. Claro, se você tem uma doença crônica, imagina viver com dor. Claro. Então, melhora isso. Mas isso não quer dizer que é um bom tratamento de insônia, um bom tratamento da ansiedade. Para a ansiedade, a dose é pelo menos 300 miligramas. Aqueles que respondem, a maioria 600 miligramas. Tem desde benzodiazepina. E não é certo que essas doses, que esse efetivo, não tem efeitos adversos. Dizem, não, mas benzodiazepina tem efeitos adversos. Canabidiol também. Quais são os objetivos de tratamento? Imunomodular, tratar de que ele
o paciente vai se agredir menos, é uma doença inflamatória autoimune. E imunossupressor. Interessante. Canabinoides, canabidiol, THC, eu vou falar dos canabinoides maiores, são anti-inflamatórios e são imunodepressores. Imunodepressores, gente, digo por isso porque muitas pessoas dizem, ai, não quero tomar imunodepressores, mas está usando cannabis. Cannabis é imunodepressor. Por isso, não pode ser usado associado a tratamento de câncer que usa imunoterapia para pulmão. Muitos cânceres agora estão respondendo muito bem com imunoterapia. Não pode usar canabinoides, porque você está aumentando a imunidade com esse medicamento e com cannabis vai descer. Começa a entender a importância de que isso seja feito por um médico que tem boa formação, não médico de 6 horas de curso de prescriptor. Eu trato de compartilhar com vocês a complexidade dessa história. Mas nessa doença também usamos medicamentos para isso. E você não acha que canabinoides poderiam ajudar com isso? Pode. Mas, o que é mais interessante e que já foi demonstrado, isso é a National Academy of Sciences dos Estados Unidos, reuniu muitos de meus colegas queridos, Ana Abrams, Manuel Guzmán Pastor, Mark Ware, muita dessa gente, nós admiramos eles, e concluíram que esses são os 3 usos que têm maior nível de evidência científica. Você não dá um medicamento que não tem evidência. Com cannabis sim acontece. Que você tem isso? Toma cannabis. Tem aquilo? Toma cannabis. Não. Isso não é respeitoso com o paciente. Quando o paciente quer e não tem um bom resultado com tratamento convencional já aprovado, nós temos direito ético de dizer se ele quer, se ele pede tratamento, de explicar para ele que é um tratamento experimental para ele. Mas não tem certeza, nem tem segurança de eficácia e de tolerabilidade. Essa é a postura ética que tem que ter um médico. Não pode dizer, não, ela tem Crohn. Sim, Crohn pode ser, enfermidade inflamatória autoimune, pode. Sim, mas a evidência ainda não tem mostrado que caminha. De fato, não muda os tecidos, não melhora o tecido, melhora sintoma, qualidade de vida, mas não a doença. Então, as pessoas dizem esclerose múltipla, mas em esclerose múltipla, é muito interessante, o que muda? A espasticidade. Mas é muito engraçado. O paciente diz que não está tão rígido, mas se você faz exame clínico, ele está igual de rígido. Como é isso? Isso é a maravilha do sistema endocannabinoide e de efeitos de canabinoides. Tem ação em canabinoides em lóbulo pré-frontal que muda na percepção que nós temos de nosso corpo, de nossa dor, nos afasta da dor e nos faz sentir melhor sem estar melhor. Mais interessante ainda é que depois isso acontece, é patient report, é paciente que diz que está melhor. Mas o médico não consegue demonstrar essa melhoria. Mas depois de 1 ano de tratamento, o médico começa a olhar também, a observar a melhoria. Depois de 1 ano de tratamento, com dosagem adequada. Então, esse uso está muito científico, esquece. E espasticidade é dor. Esclerose múltipla tem dor, muita dor. E nos falam de muitas reviews com essa história que eu repetia, que não tem comprovação clínica, mas
depois de um ano, e isso melhora. E os efeitos adversos somente são vistos quando a dosagem não está feita corretamente. Tetraidrocannabinol, para dor, não precisa doses altas. É um risco de devenir paciente dependente, não precisa isso. E canabidiol com THC, todo mundo faz entourage effect. Nós estamos demonstrando, a ciência está demonstrando, que é uma hipótese, não tem sido demonstrado. E meu amigo Ethan Russo foi que formulou essa hipótese, mas interessante que agora em estudos em humanos estão mostrando que interações podem agravar os efeitos adversos. Por exemplo, associar canabidiol a THC é bom ou não? Todos dizem a verdade, você pensa que sim. Porque disseram que reduz os efeitos cognitivos de THC. Mas ninguém falou que inibe a destruição de THC pelo fígado. E você vai ficar mais intoxicado. E sobretudo as mulheres, porque vai ficar com muito mais 11-hidroxi-THC, que é ainda mais potente que THC. Então, não sempre as interações, as sinergias, o antagonismo são favoráveis. Como é a planta, sempre se assume que vai ser para melhor. Por exemplo, um outro efeito, recentemente a doutora Ziva Cooper, Ginha, tem demonstrado que beta-cariofileno, que é um terpenoide, mas é um terpenoide que em qualquer momento vai devenir canabinoide, porque é um dos poucos terpenoides que atua em receptores do sistema endocannabinoide, canabidiol em CB2. Ele aumenta a possibilidade de devenir dependente a THC. Então, essa história de que sempre as interações entre terpenoides e flavonoides são sempre positivas, não é certo. Ciência, em humanos, não é na química, não é no frasco, não é na placa de Petri, não é nos camundongos, em humanos. Está mostrando também que pode ter risco. Mas é interessante que bem conduzido não acontece. Isso eu já falei. Então, isso é... Sempre os tratamentos com canabinoides são tratamentos add-on. O que quer dizer? Que se sumam, vão ser sumados a tratamento convencional. Eu não quero tomar a quimioterapia. Mas canabinoides não são mais eficazes para câncer que quimioterapia. Quimioterapia é mais eficaz. E se eu adiciono canabinoides, alguns deles, para alguns tumores, e não é imunoterapia, podemos aumentar a eficácia da quimioterapia. Isso foi demonstrado com glioblastoma heteromorfo por Manuel Guzmán Pastor e Guillermo Velasco, claramente. Então, o que podemos fazer? Tratamento dos sintomas, aquelas coisas, dor, inflamação, rigidez. Mas também podemos tentar, com um tratamento imunossupressor por canabinoides, diminuir a neuroinflamação. Se lembra para mim, começo? Neuroproteção e tratamento da neuroinflamação, antioxidação, etc. E o tratamento da comorbilidade. Insônia, perda de apetite, não tem ganas de nada, dificuldade da concentração, ansiedade, tristeza, melhora. Pacientes têm melhor qualidade de vida. E isso não é pouco. Como a indústria está falando que cura muita coisa, os pacientes chegam a nós e dizem, doutora, isso é para toda a vida, eu vou me curar? Não, você tem uma doença crônica. Se nós curamos algo, vamos ver, não sabemos ainda. Mas vai ter melhor vida. Eu sempre me lembro de um paciente que era muito raivado. Ele estava o tempo todo... A vida inteira foi assim. Vindo para tratamento da dor. 15 dias eu faço um monitoramento cada 3 dias, depois 5, 7, 10, 15 meses.
Olha, como vamos? Ai, doutora, você sabe, eu acho que o dor está aí, ainda está aí. Mas a vida não dói mais. É a vida que não me... Eu não sei como dizer isso em português. É a vida o que não me duele. Não estou mais enojado. Ele estava enojado, ele estava enraivado, chateado. Era doença crônica. Ele estava muito melhor da qualidade de vida. Ele estava mais contente. Isso acontece muito com paciente com dor. Dor, eu uso dor neuropática, dor crônica, e particularmente neuropática, sempre nós ficamos muito bem. Então, o que pode melhorar? Muita coisa, mas temos que ter cuidado com efeitos adversos. E as interações com os medicamentos. Alguns medicamentos podem diminuir a dosagem, também acontece às vezes com Parkinson, mas temos que ter muito cuidado com imunossupressores que eles estão tomando, porque canabinoides, todos eles, interferem com metabolização de medicação. Paciente diz, ai não, está tomando cannabis, família, como está? Esse é um efeito adverso do outro medicamento, mas por quê? Porque aumentou o nível em sangue, porque canabinoides não deixaram de destruir. Então, um balanço, nós temos que estar olhando, se vai aumentar aqui, tem que descer aqui. Vamos olhar, esse metabolizador lento, é rápido, alguns deles não têm efeito, outros sim. Então, não é assim, não é qualquer coisa. Vamos sair a Parkinson. Vocês sabem que é uma enfermidade, uma doença, que tem por afetação dos núcleos extrapiramidais do cérebro. Esses são os sintomas mais importantes. São sintomas motores. Mas ele tem também sintomas não motores. Tem sintomas principais, são esses 4. Tem sintomas, mas tem alguns que não são motores. Por exemplo, eles são sempre... Tem muita saliva? Saliva, a pele era seborreica, grasa. Sonho. Apatia. Hipotensão ortostática. Isso é um sintoma de Parkinson. E também um sintoma, efeito adverso de canabinoides. Não querem imaginar quantos pacientes com Parkinson eu tive, que eles chegaram a mim porque eles tinham caído. Ninguém falou para eles que Parkinson tem hipotensão ortostática, canabidiol e THC produzem hipotensão ortostática. Isso é quando você muda de posição, fica mareado. Isso é hipotensão. Muda. Quando você vai fazer isso, então o paciente tem que ser instruído a fazer de um jeito muito calmo. E ainda, levodopa produz hipotensão ortostática. Então, tem que ter cuidado com o paciente com Parkinson quando dá canabinoides. Mas é certo que alguns deles, algumas questões podem melhorar. O que mais melhora em Parkinson são sintomas não motores. Alguns deles melhoram temblor, o freezing, que é quando vai passar pela porta, ele fica... Isso pode, em alguns deles. Mas é muito interessante, não vou falar disso. É tudo bases neuromoleculares, não tem sentido hoje. O que é interessante é que canabidiol, através de diferentes receptores, pode melhorar os efeitos, os sintomas não motores. Mas é seguro. Mas temos que saber que em Parkinson, essas doses que foram testadas, nunca chegamos. Nem em epilepsia tampouco. É uma dosagem
20 miligramas por quilo é delirante, não existe. Não existe. 70 quilos, 20. Me está dizendo quanto? É uma loucura, não existe. Mas certo que com essas doses você vai conseguir efeitos adversos importantes, mas não são doses que nós utilizamos. Mas sim que é interessante, a emoção do paciente, a cognição melhora. Ele fica mais concentrado, ele está melhor. Por quê? Porque a modulação também é na amígdala, o centro das emoções. E também atua assim, lóbulo frontal. Então, o caráter, a impulsividade, o enraivamento, tudo isso melhora. Mas não vai melhorar sempre os sintomas motores, que é o que os pacientes mais percebem como que interfere com a vida. Aí, mais uma vez, tratamento dos sintomas da neuroinflamação. Por quê? Uma coisa interessante é que canabidiol foi demonstrado quando os neurônios de Parkinson começam a estar doentes, outras células, a microglia, vão venir, que são, você sabe, a escova do cérebro, e vão, neurônio, vai embora. Canabidiol foi demonstrado que inibe a migração dessas células. Eles não vão chegar tão facilmente, menos células vão morrer, ou mais lentamente. Quando ele é tratado de muito cedo da doença, do começo, temos mais possibilidades. Mas isso tem que se lembrar. Somente 40% a 50% deles melhoram. 10% empeoram. Aumenta a dor, aumenta a rigidez. Isso quer dizer que farmacogenômica, nossa resposta aos canabinoides é a mesma que outros medicamentos. Você não responde igual todo mundo diz, cada um de nós temos um sistema endocannabinoide diferente. Isso está errado. Por que somente fala isso de sistema endocannabinoide e não fala isso de sistema dopaminérgico e tudo? Todos os sistemas são diferentes de um sujeito a outro, porque tem determinados genéticos. E a genética não é a mesma. Então, alguns são metabolizadores rápidos, vão destruir medicação muito rápido, não vai ter quase efeito. Outros muito lentos, de risco de ficar intoxicados. Esses pacientes, é tão importante o monitoramento, porque você consegue interromper muito rápido quando eles começam a ter sintomas ruins, e conseguir parar. Mas eles podem passar realmente muito mal. E 40% não tem nenhuma mudança. Isso é interessante. Somente quando começamos temprano, muito cedo na doença, podemos conseguir que a evolução seja devagar. Mas não é com todos os pacientes, porque alguns deles não vão responder. E efeitos adversos, isso é muito importante. Fatiga com canabidiol e THC é o pior efeito adverso que você vai conseguir. É muito frequente. E você tem que interromper tratamento. Muito poucas pacientes que têm cansaço, fatiga, não tem ganas, não é sonolência, é cansaço. Cansaço? Esse é muito rebelde de reverter. E geralmente, quando esses sintomas se instalam, mesmo se eles estão melhores, eles decidem interromper tratamento, porque não conseguem continuar. Mas você pode fazer temporadas de tratamento e depois diminuir. Não é washout. Quem fala de washout é porque não sabe conduzir tratamentos com canabinoides. E tem muitos expertos que falam de washout. Nós, os médicos, fazemos washout com todos os medicamentos. Quando você está intoxicado ou não está caminhando, vai lavar de todos os medicamentos e vai começar o tratamento de novo para ver qual é melhor. Se você tem que fazer washout de canabidiol, de THC,
cada 3 meses, porque está mal dosificado. É uma burrada. Eu tenho ouvido muito expert que faz isso, cada 3 meses suspende, porque está usando doses que não são correspondentes. Ficam dependentes, a THC, diminui efeito, não tem mesmo resultado, tem que parar. Não é assim. Com doses baixas não acontece. Esse é um sintoma muito terrível que acontece como efeito adverso de THC em Parkinson. E eu posso jurar que se você está assistindo essa situação, você fica horrorizado, morre de medo. O paciente está morto em vida. É a catalepsia, induzida pelo THC. Eu tive 2 pacientes com Parkinson que tiveram isso. O primeiro, eu queria morrer. Mas às 6 horas parou. Mas a catalepsia like é como a catalepsia real, mas induzida pelo THC. Muito cuidado. Coincidentemente, os únicos 2 pacientes que eu vi eram 2 pacientes que tinham doentes de Parkinson. Então, cuidado. E finalmente, Alzheimer. Vocês sabem que Alzheimer é uma doença onde as células morrem. E fundamentalmente as células que têm a ver com as emoções e a cognição, intelectuais, memória. Por isso, os sintomas mais típicos são esses. E vão perdendo as funções, é evolutiva. Alguns doentes são mais rapidamente evolutivas, outros mais lentos, mais devagar. E isso é a característica do dano. Que nós olhamos, esse cérebro tem isso. Mas que é importante. Não, isso é muito básico. Então, o que nós sabemos agora é que esse fenômeno, essa é a evolução do dano. Mas nós sabemos que alguns canabinoides, THC, vocês têm no Brasil um pesquisador que eu adoro, um grande amigo, maravilhoso pesquisador, Fabrício Pamplona. Pido um aplauso para ele. Ele e Ney Nascimento, 2 pesquisadores de Campinas, têm demonstrado que doses baixas de THC, 0,1 miligrama de THC por dia, pode diminuir a evolução do dano cognitivo. E mesmo a melhorar. Eu faço isso com meus pacientes e concordo com eles. Porque eles inibem o fenômeno da criação da placa da amiloide. Mas ainda estamos tentando descobrir qual é a dosagem segura para isso, tá? Mas poderia facilitar a melhorar a evolução. Esses são os sintomas, vocês conhecem, todos sabemos alguém demente, mas o efeito dos canabinoides é isso, tentar de interferir com a evolução da produção da amiloide que vai matando as células. Mais uma vez, qual é o tratamento? Neuroinflamação, sintomas e a comorbilidade. E não é pouco. Eu acho que depois que eu falei tudo isso, vocês já estão cansados. Vou somente señalar, se vocês conseguiram ouvir e entender minha preocupação, isso é importantíssimo e tem que ser avaliado nos tratamentos. E a farmacovigilância tem a ver com o produto. Temos que saber o que acontece com esses produtos que os pacientes estão tomando. Tem efeitos adversos. A maioria não reportam efeitos adversos, porque não são legais, porque foram artesanais, porque os pacientes não imaginam ou abandonam tratamento, mas não referem efeitos adversos, mas existem. Por isso o ensaio clínico é tão importante, porque você vai ver não somente eficácia, mas também segurança do produto.
É certo que os efeitos adversos de canabinoides, quando não tem a ver com interações ou doenças importantes de paciente que contraindicam o uso de canabinoides, eu vou dizer muito forte, como grávida não deveria usar canabinoides, nem nenhum medicamento. Se não mandamos outros medicamentos, nós não temos segurança. De fato, temos evidência do dano do feto quando a mãe usa canabinoides. Somente se um risco de vida, um teratogênico será indicado. Mas não alegremente. Agora eu estou grávida, estou um pouco ansiosa, prefiro cânhamo. Que é isso? Todas as mães fóramos um pouco ansiosas. Minha vida, aprende a não estar ansiosa, se o garoto, depois que a criança está lá, vai ser muito mais angiogênica. Vai estar a vida inteira baseado na boca, que é isso? Então, nossa cultura fala que estamos sobremedicados e nós temos a responsabilidade de nos perguntar se não estamos fazendo a mesma coisa com cannabis. E, finalmente, temos que avançar em estudos clínicos. Eu sei que Brasil, alguns estados do Brasil estão mostrando a vontade política de fazer isso e vão ser muito bem-vindos. Se vocês querem, eu vou ajudar de meu coração. Então, muito obrigada. Parabéns.